Este vídeo é uma explicação clara, baseada na forma como Warren Buffett enxerga investimentos, dinheiro e acúmulo de patrimônio. Aqui, não falamos de atalhos, promessas rápidas ou modismos de mercado, mas dos princípios reais que constroem riqueza ao longo do tempo, mesmo começando com pouco. No começo, quase sempre parece que nada está acontecendo. O progresso é lento demais para empolgar, pequeno demais para impressionar, silencioso demais para convencer alguém de que vale a pena continuar. É nessa fase que a maioria desiste, não porque o plano é ruim, mas porque confunde lentidão com fracasso. O que poucos entendem é que o verdadeiro crescimento inicial não aparece nos números, ele acontece dentro da cabeça. Quando você começa pequeno, não está apenas acumulando dinheiro, está treinando o seu comportamento, está ensinando sua mente a tomar decisões consistentes, repetidas, mesmo quando não há recompensa imediata. Esse é o tipo de treino que quase ninguém aceita fazer. Existe uma vantagem enorme em começar com pouco, porque os erros são baratos. Errar com valores pequenos ensina sem destruir. É um aprendizado silencioso, quase invisível, mas extremamente poderoso. Antes mesmo de existir patrimônio, já existe maturidade. Já vi pessoas com rendas altíssimas perderem tudo porque nunca desenvolveram equilíbrio emocional para lidar com dinheiro. E já vi pessoas comuns, com ganhos modestos, construírem riqueza porque aprenderam algo muito raro. Suportar o início, suportar o tédio, suportar a repetição. Isso exige mais disciplina do que inteligência. Eu aprendi isso cedo, quando fiz meus primeiros investimentos. Enquanto muitos buscavam algo para mostrar, eu buscava algo para sustentar. Lembro de analisar meus resultados e perceber que o valor era quase simbólico. Não havia motivo para comemorar. A frustração veio, como vem para qualquer um, mas logo foi substituída por uma percepção que mudou minha forma de pensar. Aquilo não era o resultado final, era apenas a prova de que o processo funcionava. E quando um processo funciona, o tempo faz o resto. Esse tipo de pensamento é o que transforma a vida financeira de alguém, não o saldo atual da conta. Muita gente acredita que precisa ganhar mais antes de começar a investir, mas isso é uma armadilha clássica. É como esperar ficar forte para ir à academia. O início pequeno existe justamente para ensinar antes que o dinheiro cresça. Cada valor investido hoje carrega muito mais do que retorno financeiro. Ele carrega disciplina, paciência e identidade. As pessoas subestimam o poder da repetição porque acreditam que querer é suficiente. Mas o cérebro não muda por intenção, muda por hábito. Você pode querer enriquecer, mas é a repetição diária de decisões corretas que transforma esse desejo em realidade. Existe algo ainda mais poderoso do que o dinheiro investido, o conhecimento acumulado. Quando você dedica alguns minutos por dia para entender sobre investimentos, ações, empresas, comportamento humano e riscos, constrói um ativo que ninguém pode tirar de você. Isso não depende de governo, economia ou mercado. É um capital silencioso que cresce sozinho. Eu sempre gostei de estudar relatórios, balanços e números porque isso traz clareza. E clareza reduz erros. Errar menos é uma das formas mais rápidas de acelerar resultados. A maioria das pessoas acredita que o problema é falta de dinheiro, quando, na verdade, o problema é falta de paciência. Paciência para não mexer no que foi investido. Paciência para não interromper o processo. Paciência para não buscar atalhos. Quando paciência e conhecimento caminham juntos, criam uma vantagem enorme. Enquanto a maioria pula de oportunidade em oportunidade, quem permanece consistente constrói algo que paga dividendos pelo resto da vida. Essa paciência também funciona como proteção emocional. Grande parte das perdas financeiras não vem do mercado, mas das reações das pessoas ao mercado.
Medo, ansiedade e pressa custam caro. Por isso, aprender cedo, mesmo com pouco, fortalece a mente contra o caos. E quando a mente está forte, os resultados aparecem com mais constância. O começo sempre parece irrelevante. Os primeiros R$ 100 acumulados, os primeiros poucos reais de rendimento, a primeira compra por impulso que você decide não fazer. Tudo isso parece pequeno demais para merecer atenção. E é justamente por isso que quase ninguém valoriza. Mas é aí que mora a vantagem. Em algum momento, você vai olhar para seus investimentos e pensar que está demorando demais. Esse pensamento é decisivo. É ele que separa quem constrói riqueza de quem abandona o caminho. Quando você atravessa essa fase e continua, algo muda para sempre. Você passa a enxergar dinheiro como tempo futuro comprado, como liberdade sendo construída, como independência em formação. E quando os números finalmente começam a crescer mais rápido, fica claro que tudo começou naquela fase em que ninguém acreditava que aquilo tinha importância. A vida recompensa quem resiste ao tédio e repete o comportamento certo pelo tempo necessário. Esse ritmo constante, mantido mês após mês, é a base real da construção de riqueza. Não é sobre quanto você começa, é sobre quanto tempo você mantém. Não é o tamanho do aporte inicial, é o cuidado em protegê-lo. O segredo nunca foi velocidade, sempre foi repetição. Pensar como dono, mesmo sendo empregado, é um processo interno. Ele começa quando você percebe que sua vida financeira não muda com um cargo diferente, mas com decisões diferentes. A maioria vive esperando reconhecimento, aumento ou aprovação. Quem pensa como dono cria valor. Enxerga o salário como ferramenta, não como prêmio. Cada recurso recebido pode fortalecer sua liberdade ou reforçar sua dependência. Quando essa consciência surge, suas escolhas se tornam estratégicas. Gastos passam a ser analisados pelo impacto futuro, não pela satisfação imediata. Já convivi com pessoas extremamente talentosas, bem empregadas, mas que nunca desenvolveram essa mentalidade. Trabalharam duro, mas gastavam com a mesma intensidade. Enquanto isso, eu observava negócios crescerem, aprendia com cada movimento, mesmo quando não era o responsável direto. Não era sobre mandar, era sobre entender o jogo. Essa mentalidade faz você tratar tempo, energia e conhecimento como capital. E quando alguém começa a pensar assim, deixa de ser apenas recurso e passa a ser ativo. Isso se reflete até nas conversas que você escolhe ter e nas pessoas com quem decide conviver. Muitos gastos nascem da necessidade de se encaixar. Quando você entende que cada sim ao supérfluo é um não ao futuro, fica mais fácil recusar. No começo, as pessoas estranham, depois respeitam. Pensar como dono não significa abrir empresa amanhã. Significa agir como alguém que sabe exatamente onde quer chegar. É investir na própria vida com clareza. Vi isso em pessoas simples, com poucos recursos, mas com visão. Gente que observava, aprendia, anotava, mesmo sem ser dona de nada. Anos depois, estavam prontas quando a oportunidade apareceu. Não foi sorte, foi preparo. Essa transformação acontece quando você deixa de viver como funcionário da própria vida e passa a investir nela. O funcionário espera o tempo mudar, o dono muda o tempo. Essa mentalidade protege contra impulsos, ilusões e expectativas vazias. Não exige dinheiro, exige clareza. E quando a clareza chega, tudo ganha propósito. Um livro vira investimento. Um hábito vira ativo. O aprendizado passa a valer mais do que consumo. A frugalidade inteligente entra como um dos pilares mais mal compreendidos da riqueza. Não é sobre privação, é sobre proteção. Não é sofrimento, é estratégia. Existe uma diferença enorme entre economizar com dor e economizar com consciência. A primeira cansa,
a segunda liberta. Sempre escolhi gastar com o que melhora minha vida e evitar gastos que só melhoram a aparência. Isso não me colocou à frente por ganhar mais, mas por desperdiçar menos. Vi pessoas com rendas maiores presas em dívidas enquanto eu acumulava liberdade. Lembro de encontrar alguém orgulhoso de um carro financiado, mas carregando tensão e medo. Enquanto isso, eu dirigia algo simples, sem parcelas, sem pressão. Aquilo não impressionava, mas me deixava leve. E liberdade vale mais que status. A frugalidade cria clareza mental. Quando você deixa de gastar para impressionar, começa a gastar para evoluir. Corta excessos e ganha espaço. Espaço financeiro, emocional e mental. Quanto menor o custo da sua vida, maior o controle sobre ela. Viver abaixo do próprio padrão não reduz qualidade de vida, aumenta. A paz que vem dessa escolha não tem preço. Quando você deixa de buscar aprovação no consumo, passa a encontrar validação interna. A frugalidade deixa de ser hábito e vira identidade. No início, as pessoas estranham. Com o tempo, pedem conselhos. Ela funciona como um escudo contra armadilhas do marketing e da impulsividade. E quando você olha para trás, percebe que essa postura foi uma das maiores responsáveis pela sua liberdade. No fim, simplicidade não te faz parecer pobre, te faz parecer leve. E é essa leveza que cria espaço para a riqueza entrar. Porque quando você não precisa provar nada para ninguém, finalmente começa a construir tudo para você. Às vezes, tudo o que precisamos é de uma reflexão que reorganiza nossa trajetória. Se esse conteúdo trouxe clareza para você, compartilhe com alguém que possa precisar. Uma conversa pode mudar um destino. Obrigado por assistir, por investir seu tempo em algo que pode transformar o seu futuro. Seguimos juntos porque ainda há muito a construir.